eu vou deixar aqui continuar esse vídeo gravado, né? Uma continuação daquilo que nós estamos falando, ok? E hoje eu vou falar sobre instalação de para-raios para proteção de edificações contra descargas atmosféricas, ok? Vou deixar gravado. E anotem, dia 3 estarei na unidade, tá? Eu vou falar sobre instalação de motores e aterramento, ok? Uma coisa que vai complementar o curso aí de vocês, né? Cursos de técnicos, tá bom? Então, vamos lá. Caso precise, tenho aqui. Beleza. Primeiramente, pessoal, na natureza, todos nós estamos submetidos a descargas atmosféricas, correto? E é necessário que o técnico, né, o engenheiro, que for projetar esse tipo de instalação elétrica, ele tem que ter essas condições em que ele tem que determinar no projeto o tipo de captor, as condições de instalação e como que a área deve ser protegida. A norma brasileira que regulamenta isso, né, é a NB 165, que é própria para a proteção de edificações contra descargas elétricas, ok? Como que acontece a formação de descargas elétricas? Acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui nuvens, certo? Muito bem. E tenho aqui mais uma nuvem, supor, certo? Aqui nós temos o solo, uma árvore aqui, só para ilustrar, certo? E aqui eu vou pôr uma pessoa, certo? Muito bem. O que acontece? O que acontece é o seguinte, dentro das nuvens, há partículas de gelo que entram em choque umas com as outras, certo? Ou seja, aumento da energia cinética, que é dado por mv² dividido por 2. Muito bem. Quando essas partículas de gelo chocam entre si, elas liberam as descargas na nuvem. Aqui menos, certo? Menos, 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 menos. Aqui também menos, 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 menos. Beleza. E enquanto aqui na Terra nós temos mais, 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 certo? E vocês sabem que, primeiramente, né, que cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Nesse caso aqui, a negativa se repele, a força, outra força para cá, se repelem, mas se atraem com a positiva, correto? Quando ela atinge o solo, a descarga atinge o solo,
vocês sabem que a Terra é um grande capacitor. E a capacitância é determinada por ε0, área, dividido pela distância. Beleza? Então, muito bem. É nisso aqui que formam o quê? Os raios. Trovão, efeito sonoro. Relâmpago, efeito luminoso. Aí vem para a Terra. Por isso que quando uma pessoa está aqui, ela recebe essa descarga também, porque vai para a direção da Terra, certo? Por isso que não é interessante ela ficar numa árvore. O mais próprio é ela entrar no carro, onde aqui tem que ele passa pelo efeito da blindagem eletrostática. Ou seja, as cargas vêm, mas vão se dissipando no solo. E aqui ele está, entre aspas, protegido dessa descarga, ok? Então, por ocasião das tempestades, né, é necessário que o campo elétrico que o ar suporta tem que perder essas propriedades dielétricas. E a propriedade dele é o quê? A constante elétrica máxima do ar, 30 kV por centímetro, tá ok? E de acordo com as temperaturas de pressão e temperatura. Aqui nós temos o formato do campo elétrico, numa casa, como eu havia mencionado, desenhado, mostrando aqui o caminho da descarga elétrica, certo? Os valores da corrente elétrica podem variar entre 20 e 90 kA, sendo que a maior parte dessa energia é liberada na forma de calor num curtíssimo intervalo de tempo, na fração de milissegundos ou até mesmo nanosegundos, dependendo do tamanho da corrente, ok? Beleza. Terminologia. Um termo muito importante aqui. O para-raios é um conjunto de captores, descidas, conexões e eletrodos de terra. O condutor metálico, segmento de fio, que é um cabo ou uma fita, capaz de transmitir a corrente elétrica. Temos o captor, que é o condutor metálico, né, que facilita essas descargas. A descida, que estabelece a ligação entre o captor e o eletrodo de terra. A conexão, né, que é a ligação eletromecânica constituída de almogáveis por pressão. A conexão de medição, a haste, o mastro, a canalização para a terra, que vai ser captada essas cargas, e o eletrodo de terra. Okay? O conjunto de eletrodos, a resistência de terra, a descarga lateral. E também a massa metálica, né, que é um conjunto metálico contínuo exterior e exterior da edificação, tais como ar-condicionado, aquecimento, né, rede de eletrodutos, guindastes, elevadores, tudo isso faz parte dessa massa metálica, correto? O campo de proteção. Existem algumas formas, né, algumas técnicas que ajudam a promover, né, esse campo de proteção. Se nós formos pegar na física, por exemplo, nós pegarmos na física, por exemplo, o que eu sei? Eu sei que um campo elétrico é igual ao cálculo da força elétrica dividido pela quantidade de carga. Certo? Muito bem. Outra coisa que eu tenho que saber também é do poder das pontas, que é a densidade superficial de carga, que é igual à quantidade de carga dividido pela área, certo? Se eu tenho uma área muito pequena, eu tenho uma maior concentração de cargas nesse local. Pois muito bem.
O que acontece então, pessoal? Campo elétrico, ele vem a partir disso aqui, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem até acompanhar. Esses simuladores são gratuitos. Uma faculdade do Colorado, nos Estados Unidos. E tem eles em português, ok? Agora, olha o que acontece. Vou mostrar para vocês como que funciona. Esse Brasil. Eu vou colocar aqui intenção, valores e a grade. Eu vou colocar aqui uma carga negativa. E conforme eu vou arrastando ela, vocês podem ver que a seta está entrando, ou seja, o campo está entrando, as linhas de força estão entrando. Aqui eu vou colocar a direção, esta, e aqui a carga, o quê? Positivo. Percebam o seguinte, e quanto mais próximo eu estiver, por exemplo, se eu considerar essa aqui como uma carga de prova, maior vai ser o quê? A intensidade do campo elétrico, certo? Beleza? Porque ele é inversamente proporcional à distância. Se eu diminuo a distância ao quadrado, o valor do campo elétrico aumenta, né? Então, beleza. Isso aqui só para que vocês vejam. No caso de um para-raios, eu tenho uma estrutura circular, certo? Uma antena. Vou melhorar isso aqui. Beleza. Beleza. Tem aqui essa antena. Então, o que acontece? Tem aqui um acúmulo de cargas elétricas. O campo de interação aqui é muito forte. Correto? E por que isso é importante nas instalações elétricas prediais? Porque quando vem uma descarga elétrica muito forte, esse campo aqui, campo elétrico na superfície, ele é calculado da seguinte forma: meio de K, Q, que é a quantidade de cargas, dividido pelo R ao quadrado. A distância aqui, ó, o raio ao quadrado. Beleza? O que acontece? Esse campo aqui, ele aumenta muito. E se não há formas de dissipação, né, o que acontece? A residência ela fica totalmente à mercê dessa tensão, correto? Que pode vir e danificar os equipamentos eletrônicos. Por isso que nós utilizamos algumas técnicas, beleza? A técnica de Franklin é você colocar um para-raios em cima da residência, como mostra aqui. Aqui ele colocou um ângulo de 60 graus, tendo um formato de quê? De um cone, né? Uma geratriz. Beleza. Para que pudesse ampliar a máxima área possível de proteção, correto? Beleza. Só que tem um detalhe, é que ela não abarca totalmente toda a proteção. Ela é colocada apenas uma haste vertical, apenas um captor. A projeção dela, a proteção que ela tenta passar, não é das melhores possíveis. Por isso que se tornou o quê? Uma técnica obsoleta, certo?
tornou uma técnica obsoleta, porque a eficiência dela não é 100%, não é totalmente garantida. E vendo que isso foi acontecendo ao longo dos anos, eles foram inventando outros tipos de técnicas para evitar com que essas descargas elétricas, né, danifiquem os equipamentos da casa. Aqui, nós temos uma segunda técnica que é a gaiola de Faraday. Se vocês lembrarem da parte inicial da questão da gaiola de Faraday, era achar um quadrado aqui. Ah, achei. Michael Faraday era um cientista inglês, certo? Ele era um cientista inglês. E ele tinha a questão de estudar os fenômenos elétricos. Então, o que aconteceu? Ele pegou, montou uma gaiola, né, em forma quadrática e se posicionou dentro da gaiola, certo? Muito bem. Ele andava por dentro da gaiola, ia de um lado para o outro, e ele energizou essa gaiola. Energizando essa gaiola, né, teve aqui o quê? Cargas elétricas em volta dela. Mas ele andava por dentro da gaiola, lia, dormia e nada acontecia com ele. Por quê? Por causa do efeito blindagem. Efeito, efeito blindagem. E o que matematicamente a gente define como efeito blindagem? É o fluxo elétrico que é igual a carga dividido pela constante de elétrica do meio, dividido pela ε0, ok? Que é a permissividade elétrica do meio. Ela vale 8,85 vezes 10 a menos 12 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Beleza? Muito bem. Então é isso. E o que aconteceu? O pessoal, então, observou que isso aqui podia ser feito com um fio captor. Nós temos aqui um fio em cima, com uma haste fazendo um ângulo de 60 graus. Aqui nós temos um retângulo, não um triângulo, em que a soma desse triângulo aqui, dos ângulos, tem que ser 180 graus. Aqui também. E o raio dessa parte circular. Eu sei que se eu projetar até o ponto médio dessa área aqui, o meu raio vai ser r raiz quadrada de 3 vezes o valor dessa altura. Pode-se também determinar através da tangente, ok? Mas esse raio aqui é, a varredura, o princípio de varredura, que é onde que vai ter maior proteção, ok? A gaiola de Faraday, ela é muito utilizada, ok? Ela tem maior eficiência do que a técnica de Franklin, ok? Tem uma função um pouco mais elevada, ok? E tem maior garantia de proteção, ok? Captor radiativo. Vocês sabem, pessoal, muito bem, que tudo à nossa volta é movido por energia, né, elétrica e que gera campos elétrico e magnético. Então, se tornam ondas eletromagnéticas. O celular, quando você liga, quando você passa uma mensagem via WhatsApp ou qualquer tipo de veículo de comunicação, né, significa o quê?
que você está gerando ondas eletromagnéticas que irão ser captadas por torres, no caso, e depois serão analisadas, decodificadas e repassadas para outra pessoa, ok? Para outro tipo de aparelho, outro tipo de conexão. Por isso que o campo de proteção de um captor radiativo, né, ele tem que ter uma altura mínima de 3 metros, colocado uma fórmula triangular, em que os raios têm que ser do mesmo tamanho, esse R igual a esse, ou seja, um triângulo equilátero, certo? E que pode abarcar os valores entre 15, 25, 50, 75 e 100 metros, dependendo da instalação, do tamanho da área de instalação. Esse fio ele não é abrangido pela norma NB 165, diferente da gaiola de Faraday e também da torre de Franklin. Aqui é feito um cálculo para analisar a área que vai ser o quê? Protegida. Se eu fizer aqui comparação com uma área circular, a área é πr ao quadrado, né? Se o meu raio de ação tem 100 metros, eu faço essa multiplicação, π vezes 100 ao quadrado, que dá 31.416 quilômetros quadrados, ok? Beleza. A interação entre captores. Quando há uma edificação, é necessário que haja a instalação de 2 ou mais captores, né? Para que seja feita a maior interação entre eles e que haja maior proteção da, da estrutura que está sendo feita. Por isso que o campo de proteção entre essas duas hastes verticais, ele tem que ser feito o quê? De forma de prismoide, ou seja, um prisma, né? Ou seja, dois triângulos, né, de base, e também o quê? Que tem uma nivelação parabólica deste ângulo de abertura, que é 60 graus, ok? Tudo isso, o quê? Em formato o quê? Cônico, beleza? A fim de quê? Porque como o cabo, nos dias mais quentes, ele aumenta o comprimento, e em dias mais frios ele contrai, é necessário fazer isso aqui, ó, para que as estruturas não se arrebentem, entendeu? Nos dias mais frios, ok? E outra coisa, isso aqui também serve para que, quanto nós aumentamos o valor desse ângulo aqui, para que haja essa captação melhor no plano vertical, haja maior o quê? Proteção da estrutura, ok? Aqui no caso, ele fez, né, uma estrutura parabólica, cuja equação é da seguinte forma: ax² mais bx mais c. Ele fez a substituição das alturas, h1 menos h0 dividido por essa distância aqui ao quadrado, né? Mais a raiz quadrada de 3 dividido por 3d. Essa raiz quadrada de 3 é a tangente, né, de 30. Se aqui eu tenho 60, aqui nesse pedacinho aqui eu tenho que ter 30. Então, a projeção dele aqui vai ser o quê? 30 graus, certo? E a tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 dividido por 3. Beleza. Então, tem o H1 menos H0 dividido por D quadrado, mais esse valor que é a raiz de 3 dividido por 3, que dá 0,57. Como ele quer que a altura seja máxima, então isso aqui eu tenho que fazer o quê? Zerar, né? Colocar igual a zero, certo? Então, o meu B vai ser 0 menos 0,57 e o meu C vai ser o quê? Essa distância aqui inicial. Muito bem. Fazendo isso, se eu comparar as duas expressões, o meu A vai ter esse valor, o meu B esse valor e o meu C esse valor, ok? De vista de uma visão mais acima, eu tenho a seguinte visão que ele vai abarcar, né? A proteção da parábola, né? 4 tipos de parábola em formato o quê? Circular da maior forma possível e que eu tenho aqui 2 captores, um aqui, aqui e um que abarca aqui, ou seja, um que abarca aqui e outro que abarca aqui, que constrói aqui uma rede de proteção. Muito bem. O número de captores, né? O número de captores a serem colocados na edificação vai depender do tipo de captor escolhido, certo? Para esse tipo de proteção. Cada estrutura vai ter um número de captor específico, beleza? O número de descidas.
um cálculo mínimo de descidas devem ser observadas as seguintes exigências, né? Primeiro, se a descida vai acima de 200 metros quadrados de área, né? Aí nós temos que utilizar essa fórmula aqui, a área mais 100 dividido por 300, correto? Então, numa descida, se ela tiver apenas 20 primeiros metros de altura e mais uma descida de mais 20, então é só você pegar essa altura que você fez, se for 40, se for 60, divide por 3, que aí, por exemplo, se for 60 a altura dividido por 20, vai dar 3, né, captores. E numa descida com 50 metros e depois um aumento de mais 60 metros de fração, né, o número de captores é esse valor aqui dos primeiros metros, com esse aumento, né? Mais 10 dividido por 60. Por exemplo, se o aumento for aqui de 50, né? 50 metros, 50 mais 10, 60. 60 dividido por 60, apenas um captor. Tá ok? Muito bem. Outra coisa que tem que ficar evidente aqui para vocês, pessoal, é a questão do DPS, certo? Dispositivo para proteção contra surtos, ok? Ele tem que ser muito utilizado com a finalidade de quê? De proteger, né, só um instantinho. Proteger a residência ou a área contra qualquer tipo, né, de surto elétrico, como o raio, por exemplo. Você nunca sabe onde vai cair e tem o que vai acontecer. Por isso que o DPS vem com essa finalidade, ok? De proteger o quadro residencial, né? E na estrutura predial também, a fim de que não caia, não aconteça nenhuma sobrecarga. Aqui nós temos os detalhes, né, de uma construção, em que eu tenho aqui duas hastes, uma de 20 e outra com aumento de 2 metros, uma altura de 2 metros, uma edificação. E aqui a estrutura, um captor, uma altura máxima da haste de 2 metros, o raio de curvatura de 20 centímetros, e o raio mínimo que ele vai atingir aqui até o chão de 20 centímetros. Por que isso aqui, pessoal? É necessário que fazer aterramento, certo? Para que as descargas todas vão para a terra, porque, como eu disse, a terra é um grande capacitor, ou seja, ela armazena carga elétrica, ok? O número de eletrodos na terra, ela pode variar, tá? Esse número de eletrodos vai depender das características do solo, da resistência da terra. E isso tudo aí tem técnicas específicas para isso, tá? Por exemplo, a fórmula de Werner, ela permite, né, determinar os parâmetros com questão de eletrodos, a quantidade de eletrodos que são colocados na Terra e tudo mais, e assim por diante, beleza? Então, vamos mais adiante. Beleza. Eu tenho aqui, né, a questão dos eletrodos que eu vou colocar em terra. Se eu tenho chapas e o material é cobre, as dimensões têm que ser 2 milímetros por 0,25 metros quadrados. A posição tem que ser o quê? Na horizontal. E a profundidade mínima de 0,6 metros, ok? Se tem um formato de tubo, então vai ser cobre, copper rod, né? E aí nós temos duas dimensões que podemos utilizar, de 25 para instantâneo e 13 para o quê? Inteiro. Então, 240, 2,40 metros. 2,40 metros e tem que ser colocado o quê? Forma vertical e não há profundidade mínima. Nós temos em fitas, com material é cobre também, né? Ele é bom condutor, levar as cargas da atmosfera para a Terra. E nós temos aqui cabos e as cordoalhas, ok? 53,48 com até 19 fios. E tem que ser colocado na direção horizontal. Tá bem? Como está sendo mostrado aqui, nós temos o conector de medida em 4 polegadas, o diâmetro, o tubo de proteção, 2 metros, e aqui a profundidade de 0,6 metros, e o eletrodo está aqui, ó, conectado.
Os eletrodos e os condutores devem ficar afastados para as fundações no mínimo de 50 metros, tá? 50 centímetros, perdão. Isso deve acontecer, mas hoje em dia as pessoas estão colocando 60 centímetros, tá? Mas aí varia entre 50 e 60, alguns técnicos. Malha de terra, né, resistividade do terreno, serve, é um bom parâmetro para ver como que o solo pode ser corrigido, né? Nós temos que averiguar a natureza geológica do terreno, a natureza química do terreno, a quantidade de sais, eletrólitos, tudo dissolvido, a temperatura do terreno, a umidade do terreno, e também é interessante examinar se há dependência entre resistividade e os diversos fatores acima indicados. Ok? Nós temos aqui a natureza do terreno, lama, humus, argila e a resistividade de cada um deles. E aqui a relação da temperatura com cada um deles também. Ok? Beleza. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar aqui como que um aterramento tem que ser feito, de maneira correta, através desse vídeo. Olha o perigo aí, pessoal, sem o aterramento. Olha o que que acontece com a massa sem o aterramento. Ela está suscetível a esse tipo de descargas. Se os eletrodos têm 1 metro, a distância vai ser de 1. Se for 2, 2 metros de distância entre eles, ok? 3 metros e assim por diante. Agora ele colocou o quê? Um three-way, tá ok? Nêutron, fase e terra. O que acontece aqui, pessoal, é que as descargas elas são divididas, né? E aí o que acontece? Quando há um choque de alta intensidade, no caso aí, ou tiver um surto, por exemplo, aí vai ser dividida nessas três hastes que foram fincadas aí, tá ok?
Esse é o tipo de esquema, né, TT, de aterramento, em que nós temos aqui a massa sendo colocada aqui numa fase no terra e as formas que estão sendo conectadas, né, com o neutro. Agora ele conectou aqui um DR no painel, que ele vai o quê? Averiguar a questão dessa energia para que o consumo não seja tão elevado. Logicamente que o TNS ele é um tipo de aterramento bem mais caro, né, um custo muito mais elevado, e ele é mais utilizado em hospitais ou coisas assim do tipo, né, que precisa de um funcionamento de 24 horas, né, câmaras frias, essas coisas assim do tipo, ok? Nós temos aqui o sistema de aterramento por aços verticais. Esse sistema aqui ele é determinado através dessa fórmula, né, em que nós temos aqui a resistividade aparente do solo, comprimento da haste, e aqui é o logaritmo natural, tá? Em que nós temos 4 vezes o comprimento dividido pela distância, né, o diâmetro equivalente do eletrodo, que é essa distância, e tudo isso aqui é em ohms, ok? É a resistência da haste. Aqui ele deu um exemplo, né? Eu tenho aqui 2,4 metros de comprimento, a distância 3 quartos vezes 0,0254, né? Porque ele deixou, se isso acontecer, tem que ter o quê? Ele está passando para polegadas, né? 3 quartos passando para polegadas, de polegadas para metros, no caso. E aí ele só utilizou a fórmula. Colocou 100, né? Que é a resistência aparente, 2 vezes π, vezes o tamanho do comprimento, logaritmo neperiano de 4 vezes 2,4 dividido por 0,019, que dá 41,28 essa resistência. E aqui, como foi visto lá no vídeo, nós temos o quê? As resistências a uma distância A e aqui uma distância B. Possivelmente, né, que o pessoal que mexe mais nessa área, eles falam que se o comprimento aqui é de 3, a distância entre eles aqui tem que ser também no mínimo 3. Ok? Beleza. Isso se deve ao fato da superposição, por isso que as três hastes elas dividem a tensão desse surco em 3 e enviam para a Terra. E o valor dessa resistência de aterramento é dado por esse valor, né, que depende do comprimento da haste, né, que nós temos, 2, 4, vai depender, vezes o valor dessa resistência, ok? E aí podem ser obtidas aqui, no caso, por através dessas tabelas aqui, onde K é considerado o fator de redução. Tá? Aqui com o número de hastes mais comuns, aqui o valor da distância entre elas.
Beleza. Sistema de aterramento composto por 3 hastes de forma triangular. É isso aqui que eu vou falar na próxima aula, tá? Peço desculpas pelo ocorrido, mas dia 3 nós estaremos aí, tá bom? Vou parar a gravação.